Está chegando. Então nós vamos atentos ouvir aquilo que Deus tem para nos falar ao nosso coração nesta noite. Boa noite, irmãos. Vou lhe lavar a mão rapidinho. Nós estamos completando 81 anos de existência nesse lugar. Quinta-feira eu falei mais ou menos algumas coisas a respeito da igreja, o papel dela na terra. Primeiro, adorar. Depois, capacitar os crentes. E depois, proclamar a Cristo. E hoje eu quero pensar também um pouquinho sobre a igreja, irmãos. Sobre nós, como indivíduos, como servos do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma brincadeira com duas palavras que a gente conhece, mas normalmente a gente usa muito no sentido pejorativo. E essas palavras, uma vez eu vendo uma palestra do Mário Sérgio Cortella, e ele falava sobre essas palavras, e me deu um start na mente, e eu comecei a escrever um livro sobre essa palavra, baseada na Bíblia. E eu quero compartilhar com vocês. Vou dar spoiler do livro, não sei nem se vai sair. Eu parei de escrever, mas quem sabe eu consiga terminá-lo. Eu quero pensar com vocês, abra aí sua Bíblia em Gênesis 3, 12. Gênesis capítulo 3, versículo 12. E depois Gênesis 4, 9. Estava lembrando, pastor, há 2 anos atrás, quem estava pregando aqui era eu. Eu ainda não era membro dessa igreja, há 2 anos atrás. O pastor ainda botou cantores, pastor César e Cristiane. Falei, que isso? Botou como cantor, né? Quinta-feira os irmãos viram o desespero do pastor César, quem assistiu a live. Eu sozinho no violão, cantando. Deus, ainda bem que Deus é misericordioso, gracioso. Abriu aí Gênesis 3:12, está projetado? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Gênesis 4:9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? Ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Ou em outras versões, sou eu tutor? Sou eu responsável pelo meu irmão? Irmãos, se a gente chamar alguém de idiota hoje, a pessoa fica ofendida, não fica? Você é um idiota, é uma ofensa, porque o sentido pejorativo é ofensivo. E se você chamar alguém de político hoje, também é meio ofensivo, né? Você chamar alguém de político hoje é porque você está falando mal dele, porque a palavra político não soa tão bem no Brasil. Mas há 2.500 anos, os gregos usavam essa palavra, e é nesse sentido que eu quero pensar com os irmãos. Eu não quero aqui que depois fica falando assim, o pastor nos chamou de idiota. Presta atenção, irmão. Tem gente que só pega no meio e não entende. Por isso eu vou explicar direitinho no início. Há 2.500 anos atrás, os gregos chamavam as pessoas de idiotas, aquelas pessoas que eram fechadas em si mesmo, pessoas individuais, pessoas que só estavam preocupados com o seu umbigo, pessoas que só estavam preocupados com o seu nariz, pessoas que acreditavam que o que importa é cada um por si e Deus por todos. Para esse tipo de pessoa, os gregos criaram a palavra idiotes. São pessoas voltadas para si. Pessoas que só se preocupam consigo mesmo. Que o que importa é ela, o resto que Deus cuide.
E para as pessoas que estavam preocupadas com a comunidade, para as pessoas que se envolviam, pessoas que ajudavam o próximo, que se colocavam à disposição, eles chamavam de políticos. É daí a palavra política, que vem da palavra polis, cidade. Parece que nós invertemos um pouco essa palavra política no Brasil, porque sinônimo de política hoje é egoísmo. Pessoa que assume o poder para se beneficiar. Mas eu quero pensar no original. E o tema da mensagem dessa noite, irmãos, é os idiotas do reino. O tema do meu livro seria esse: os idiotas do reino. Idiota, então, é aquela pessoa fechada em si. Político é aquela que se abre para o conjunto. O que Deus veio fazer na terra, irmãos, quando Ele envia Jesus para nos salvar, Deus veio transformar pecadores idiotas em salvos políticos. Deus veio transformar a individualidade do ser humano, o egoísmo do ser humano, em pessoas que se doam. O maior exemplo disso é Jesus morrendo na cruz. Tanto que Pedro diz que Jesus não veio só nos salvar, mas também nos deixar exemplo para ser seguido. Então o exemplo de Jesus é: eu me dou por você, eu dou a minha vida por vocês. Então Jesus, ele veio transformar idiotas em políticos, pessoas que são egoístas em pessoas que se doam, que olham para o lado, que veem a necessidade de alguém e se colocam à disposição em ajudar. Por que eu li esses dois textos, irmãos? Porque a primeira coisa que o pecador faz é empurrar a responsabilidade para o terceiro. A primeira coisa que o ser humano pecador idiota faz é se esquivar da sua responsabilidade e jogar a responsabilidade para alguém. Quando Deus pergunta a Adão: comeste tu da árvore que eu te ordenei, que não comesses? Qual foi a resposta de Adão? A mulher que me deu. É interessante que foi a mulher que Deus sabia disso. Mas a pergunta de Deus é para Adão: você comeu daquilo que eu mandei você não comer? A primeira coisa que um pecador faz é se eximir da sua responsabilidade para com o outro. A responsabilidade de Eva era de Adão. Adão era o cabeça da mulher. Ele era o responsável. É por isso que Deus direciona a pergunta a ele. Mas quando nós somos pecadores, irmãos, a gente não consegue olhar com um olhar de misericórdia, mesmo sabendo que o outro vai sofrer penalidades. A gente não se importa. A gente não quer saber se alguém vai pagar o preço. Nós não queremos pagar o preço. Nós não podemos assumir a responsabilidade. O castigo não pode vir sobre mim. É lógico que o texto não está dizendo isso, mas é uma conjectura minha. Talvez Adão pensasse que se ele jogasse a culpa em cima da mulher, Deus livraria ele do castigo. E no segundo texto que eu li com os irmãos, em Gênesis 4:9, Deus pergunta a Caim: cadê o seu irmão? Aonde está o seu irmão? Deus sabia onde estava. A pergunta de Deus está muito preenchida com a ideia de cuidado. Porque Deus poderia ser direto com Caim: por que você matou o seu irmão? Mas ele pergunta: cadê o seu irmão?
Ele diz: por acaso eu tenho responsabilidade em cima de alguém? Eu sou tutor dele, eu sou obrigado a saber aonde ele está, eu tenho que cuidar da vida do meu irmão. A primeira coisa que o idiota faz, que o egoísta faz, é achar que não tem responsabilidade para com o próximo. Então, este diálogo entre Deus e esses homens é a demonstração exata no que o homem se tornou a pecar, quando pecou. No pecado não se assume a responsabilidade. No pecado nós nos escondemos. No pecado não nos preocupamos com o outro, mesmo que o outro pague um preço altíssimo. No pecado nos tornamos verdadeiros idiotas. E no reino de Deus não cabe idiotas. No reino de Deus não há idiotas. Deus, ao salvar o ser humano, irmão, quando Deus te salvou, então Ele não veio apenas conduzi-lo ao céu, mas transformá-lo para que através da sua santidade outros sejam alcançados, para que também deixem de ser idiotas. Deus, quando te salvou, Ele não te apenas reconduziu ao céu, mas Ele te transformou, te deu a possibilidade de ser santo diante dEle, para que através da sua santidade, outros sejam alcançados, para também que esses que foram alcançados deixem de ser idiotas. É por isso que Paulo, quando escreve aos irmãos em Filipos, no capítulo 2, versículo 4, mais adiante, no versículo 6, ele vai dizer: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas no versículo 4 ele diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. Paulo ele está dizendo: você não pode ficar apenas preocupado consigo mesmo, com os seus problemas, com as suas lutas. Você também tem que pensar no outro. Isso é reino de Deus, irmãos. Isso é igreja. Quantas vezes nós vamos ter que deixar os nossos problemas para depois, para ajudar quem mais necessita? Foi isso que Jesus fez por nós, e é isso que nós precisamos fazer no reino. No reino a gente olha para o lado da mesma forma como a gente olha para dentro de nós mesmos. O nosso olhar é um olhar de misericórdia, porque não somos mais idiotas, somos políticos. Então Paulo diz a uma igreja salva, ele está orientando a irmãos que foram alcançados em Cristo Jesus: atente-se para o que é dos outros. Irmão, a vida cristã, guarda isso, a vida cristã só encontra sentido no encontro com o outro. A sua vida cristã só encontra sentido quando você encontra outro semelhante a você. A vida cristã só encontra sentido na comunhão. A vida cristã só faz sentido quando tem alguém para eu me colocar à disposição. Porque o reino de Deus é coletivo. Na vida cristã, tanto quanto eu, é o outro. É por isso que perguntam a Jesus: qual é o maior mandamento? Jesus diz o quê? Ama a Deus e ao próximo como a si mesmo. Como eu já disse aqui algumas vezes, irmãos, nós não somos o fim da bênção, mas o meio pelo qual Deus usa para abençoar alguém. Às vezes, nós não recebemos
Tiago vai dizer isso porque nós pedimos mal. O que é pedir mal segundo Tiago? Pedir para o seu próprio deleite. É oração egoísta. É difícil você ver alguém fazendo campanha para o outro. É difícil você ver alguém pagando preço em oração para outro receber. É difícil você ver alguém buscando em prol de alguém que não é ele mesmo. É por isso que muitas vezes nós não recebemos, porque a nossa preocupação é o nosso bem-estar, é o nosso prazer, sou eu. É por isso que as campanhas dizem: venha e você será abençoado. Venha e Deus vai te dar. Venha e você. E a gente vai pensando na gente. E a nossa luta é a gente. E a gente busca para a gente. Isso é uma idiotice no reino de Deus. No reino de Deus, a busca é para alguém. Você pode ter certeza que quando você busca para alguém, Deus te abençoa. Deus, Ele olha para você. Quando você se coloca à disposição de alguém, Deus, Ele cuida de você. Quando você busca em prol de alguém, Deus, Ele vai te ajudar. Ele vai te dar forças. Então eu volto a repetir, irmãos, isso. Quando o escritor aos Hebreus escreve em Hebreus 12:14, ele diz: esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O que o escritor aos Hebreus está dizendo, eu acredito, irmãos, eu ia falar Paulo, mas eu acredito que realmente foi Paulo, por algumas palavras. O que esse escritor está dizendo que eu não tenho que buscar santidade para ir para o céu. Eu já disse isso aqui, vou reforçar. Uma vez eu disse isso para minha mãe e para o meu padrasto, são pentecostais. Falei, sabe qual é o problema de vocês? É que vocês perdem tempo demais tentando ser santo para ir para o céu, que vocês esquecem de olhar para o lado. Vocês estão tão preocupados em garantir a salvação de vocês, que as pessoas estão se perdendo. E o que esse texto está dizendo, eu sempre ouvi isso a vida inteira, até que Deus iluminou meu coração, que eu sou santo em Jesus, e que a santidade é gerada em mim através da pessoa de Jesus, como Paulo diz em Efésios capítulo 1. Então, o que o escritor está dizendo? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém vem ao Senhor. Ele está dizendo que a bênção das pessoas de descobrir quem é o Senhor e o que Ele fez pelo ser humano, passa pela sua santidade. As pessoas vão ver Cristo em você e com isso serão abençoadas pelo Senhor e assim verão o Senhor. Então o meu esforço, irmão, é para viver uma vida santa, não para ir para o céu, porque o céu é garantido pela graça de Deus, não é mérito. A minha santidade, a minha luta para ser santo diante dos homens e viver em paz com todos, se possível, é para que através dessa santidade as pessoas sejam alcançadas através da minha vida santa. É por isso que Pedro vai dizer que vocês devem viver de maneira irrepreensíveis para que ninguém os acuse. É porque quando nós lutamos para ser santo, a nossa vida de santidade vai gerar efeito na vida daqueles que estão à nossa volta. É por isso que eu não posso esmorecer. É por isso que eu não posso abandonar o barco. É por isso que eu não posso jogar tudo para o alto e desistir de tudo, achando que só diz respeito a mim. Não diz. A sua vida
não diz respeito somente a você. As suas decisões trazem efeitos na vida de outros, até de gerações. Tem gente que costuma dizer, ninguém tem nada com isso, isso é problema meu. Engano seu. Dependendo do que for, as pessoas também vão sofrer por suas escolhas. Então, quando eu luto para viver uma vida santa diante de Deus, é para que as pessoas sejam alcançadas através da minha vida santa e com isso deixem de ser idiotas. Então, santidade, irmão, tem a ver com o outro. No conceito idiota, me esforço em ser santo para ir para o céu. Mas no conceito político, já que sou salvo pela graça, me esforço para que outros também sejam alcançados. Eu já disse isso para os irmãos aqui. Certa vez eu estava sentado com os meus irmãos. Isso sempre mexe comigo. E eles disseram para mim, a gente espera qualquer coisa de outro, não de você. Ou seja, eles viam em mim o exemplo de uma pessoa exemplar. Então, quando eu luto para continuar sendo exemplar para os meus irmãos, é para que eles vejam Cristo em mim e sejam transformados através da luz que habita em mim. Foi como o irmão Amarildo disse hoje, o que adianta eu ser luz e ficar escondido? Se eu não iluminar? O que adianta eu ser sal se eu não conseguir salgar? Por isso nós temos que pensar, irmãos, que a nossa vida, a nossa busca, a nossa vida cristã diz muito respeito às pessoas que estão à nossa volta. Enquanto a obra da carne, em Gálatas, capítulo 5 diz que temos o egoísmo como fruto. O egoísmo é das obras da carne. As obras do Espírito, através de seu fruto, são voltadas para o outro. Você já reparou isso? Muito das obras da carne tem a ver com o que você faz consigo mesmo. Agora, o fruto do Espírito, quando Paulo diz em Gálatas 5, tem tudo a ver com quem está à volta. Bondade para com o outro. Amor não é para consigo mesmo, é para com o outro. Paciência é para com o outro. Domínio próprio é para com o outro. O fruto do Espírito gerado em mim é para que eu consiga viver para o meu irmão e com o meu irmão. Enquanto as obras da carne são obras que dizem respeito a nós mesmos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 24 e 25, ele diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Olha que interessante esse texto. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajamo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O escritor aos Hebreus está dizendo, vocês precisam considerar uns aos outros, vocês precisam incentivar uns aos outros, ao amor e às boas obras. Vocês precisam estar juntos e precisam se considerar e se incentivar. E ele diz, nós não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns.
por isso que eu não acredito na ideia desigrejada. Não tem como. Se você acredita que vale a pena ou é possível viver fora da comunhão com os irmãos, e se reunir com os irmãos, achando que você pode viver a sua vida isoladamente, isso é um engano do diabo. Você é um idiota, porque isso é egoísta, egoísmo. Tem pessoas que acham que vão viver a vida aí, sai falando mal e ficam querendo ensinar até aqueles que estão aqui dentro. Você é um idiota. Outro dia eu vi um post de alguém querendo dizer o que a igreja tinha que fazer com os mendigos, sendo que nem na igreja vem, nem contribui com a igreja de alguma forma. É por isso que o ditado diz que os ausentes nunca têm razão. A pessoa não está dentro, a pessoa não colabora de alguma forma, a pessoa é isolada e quer dizer como que a comunidade deve se comportar e fazer o que tem que fazer. O escritor aos Hebreus diz: nós não nos abandonamos, nós não desistimos uns dos outros, nós não somos idiotas, nós somos políticos. No reino de Deus, irmãos, no conceito do reino de Deus, a igreja, ela precisa compreender que não há espaço para idiotas. No reino de Deus, as pessoas transformadas se preocupam umas com as outras. No reino de Deus, elas se colocam à disposição. No reino de Deus, elas não são parasitas. O que o parasita faz? Se beneficia do esforço do outro. No reino de Deus, os salvos, os não mais idiotas, se colocam à disposição para Deus usar eles em prol de alguém. Talvez Deus ainda não abençoou a vida de alguém porque você ainda não se colocou à disposição de Deus fazer algo na sua vida primeiro. Talvez você não vê necessidade de estar disponível. Talvez você ache que o que importa é ir na igreja e ponto. O que importa é sentar no banco, cultuar e ir para casa. Talvez o que importa é você orar por você no seu dia a dia, manter a sua vida cristã diária, de leitura da Bíblia, de oração e ponto. Talvez você tenha vivido dessa forma, mas no reino de Deus, nós somos transformados de pessoas como essas, que os gregos chamavam de idiotas, para políticos, que são pessoas que se doam, que enxergam o próximo, que olham a necessidade do outro, que sabe que pode fazer algo por alguém, que sabe que pode ajudar alguém, que sabe que pode ser usado por Deus em prol de alguém, e se coloca à disposição. Você é um idiota ou você tem sido um político? Essa é a pergunta que eu quero deixar para a igreja batista em Itaoca em seus 81 anos de existência. Os irmãos que evangelizaram aqui há 85 anos, 90 anos atrás, não foram idiotas, foram políticos. Porque se dependesse dos idiotas, eles não sairiam lá do córrego do mundo, no lombo de cavalo, a pé, atravessando o rio, pegando chuva, para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus aqui em Itaoca. É isso que nós precisamos nutrir em nosso coração, é esse sentimento que nós precisamos ter, de saber que tem alguém que precisa de mim, e não importa a distância, não importa a luta, não importa a dificuldade, se tiver que atravessar o barco com risco de, porque não era barco, né? Deve ser canoinha, se bobear no braço, no remo,
pegar lombo de animal para anunciar o evangelho, para que você hoje tivesse dentro de um templo com ar-condicionado, com todos os recursos. Irmãos, nós não podemos ser mais idiotas. Nós não podemos sucumbir na nossa idiotice. Mas precisamos realmente ser transformados por Jesus e sermos políticos. Aquele que importa e que pensa que é um por todos e todos por um. Amém? Você entendeu, irmãos? Idiota, no conceito grego, é aquele que se fecha em si, que só pensa em si mesmo. Político é aquele que se entrega, que se coloca à disposição, que permite-se ser usado por Deus para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas por Deus. Amém? Que a nossa igreja seja uma igreja política e não idiota. Coloque-se de pé. Vamos orar agradecendo ao Senhor pela sua salvação, pela oportunidade de comemorarmos mais um ano de existência dessa igreja, que ao longo de seus 81 anos tem sido bênção nesse lugar. E o meu desejo é que ela continue sendo bênção na vida das pessoas nesse lugar. Em nome de Jesus. Avancemos sempre, irmãos. Sempre sendo servos disponíveis para que o Senhor possa usar nesse tempo. Porque o fim está chegando e nós precisamos anunciar o reino de Deus, testemunhar de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa igreja. São 81 anos. Aqui passaram muitas e muitas pessoas. Pessoas, Senhor, que não foram idiotas, mas que se dispuseram, se colocaram à disposição do Senhor. E graças à Tua graça sobre a vida deles, graças à salvação do Senhor neles, nós fomos alcançados e estamos aqui hoje, recebendo, Senhor, dos esforços daqueles que lutaram antes de nós. E o nosso desejo, Senhor, como igreja hoje, é para que continuemos a mesma hora, na mesma disposição, com o mesmo sentimento daqueles que passaram e vieram antes de nós. Que nós avancemos cada vez mais, Senhor, sem olhar as lutas, as dificuldades. Muitas lutas nós enfrentamos, passamos por momentos difíceis agora, mas isso, Senhor, não será suficiente para parar essa igreja, porque aqui tem um grupo salvo em Cristo Jesus, que compreendeu a missão e que não se esmorece, que não se desanima, que não é idiota no Teu reino. É por isso que nós avançamos, é por isso que nós nos esforçamos, é por isso que nós estamos aqui, Senhor. O nosso objetivo é que o Teu nome seja glorificado através de nossas vidas. O nosso objetivo, Senhor, é nos admoestarmos uns aos outros, é encorajar uns aos outros no amor e nas boas obras, para que nós possamos continuar testemunhando o Teu reino nesse tempo, em nome de Jesus. Por isso, abençoe, Senhor, essa geração que é membro dessa igreja, que essa geração seja marcada não pelos idiotas, mas que sejam marcados por aqueles que foram políticos. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Deus abençoe você, irmão, em nome de Jesus.